Graça e paz. Essa aqui é a arte que o pastor falou, né? A terceira conferência de aconselhamento bíblico que nós estamos fazendo. Vai ser aqui na Igreja Presbiteriana Boa Viagem. Se você puder estar conosco, né? Você pode fazer a sua inscrição. Será um prazer ter você. O tema vai ser a resposta do Evangelho às aflições do coração, né? E nesse QR Code aí que ele vai passar para vocês, vocês têm 20% aí de desconto na compra do seu ingresso, tá bom? Ah, mas eu sou Gilberto Anselmo, mas todo mundo só me chama de Anselmo. Sou casado com Carmen, temos 2 filhos e agora uma filha por adoção, né? Nossa nora, nosso filho mais velho casou, neto. Então, eu agora sou sogro e ela também é sogra, né? Mas ela é uma boa sogra, tá, gente? Ela é uma boa sogra. A nossa nora não tem o que falar dela até então, né? Temos também uma filha, Lívia, e Lívia já está aí com seus. Vai fazer 23 anos esse ano, está terminando a faculdade, ela mora aqui em Recife por causa do curso dela. E também trabalho com um seminário bíblico do Nordeste, sou coordenador desse seminário e tenho também atuado na área de aconselhamento bíblico em parceria com Nutra, né? É uma editora também, tem livros publicados pela Nutra, né? E também é um ministério da igreja local, lá em São Paulo, Igreja Batista Pedras Vivas, que o pastor Jairo, que é um dos que está com a foto ali, é o pastor dessa igreja. Então, esse tem sido meu trabalho ao longo desses anos na igreja local e também formação de liderança, né, através do seminário. Mas, queridos, eu vim aqui para compartilhar da palavra de Deus com vocês, né? E é um privilégio, quero agradecer por essa oportunidade. Peço que você possa abrir a palavra do Senhor na segunda epístola de Pedro, capítulo 2. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2. Nós vamos meditar nos versos 1 até o verso 5 até o verso 11. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, dos versos 5 ao verso 11. Tá bom? Deixa sua Bíblia aberta nesse texto. Vamos orar mais uma vez, pedindo a bênção do Senhor para esse momento. Vamos chegar a palavra dele. E a palavra encarnada, a palavra viva, está espiritualmente no nosso meio. Cristo está aqui, como já foi dito, como já cantamos, e agora nós vamos ler a palavra dele. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, muito obrigado pela salvação. Obrigado, Deus, pelo chamado do Senhor para sermos teus filhos e filhas. Obrigado porque o Senhor nos chamou com santa vocação e eleição. Obrigado por Jesus Cristo, o Deus homem, aquele que se encarnou, o Rei da Glória, que está no nosso meio. Obrigado, Senhor, pelo Espírito Santo, Deus Espírito, que atua nos nossos corações, aplicando a obra de Jesus. Ó Deus Trino, tem misericórdia de nós agora. Nos achegamos à tua palavra, que ela possa agir, ó Deus, no nosso meio com poder, com autoridade. Que da minha boca, Deus, proceda o puro e simples ensinamento do Senhor e que teu Espírito haja com poder em nossas vidas. Livra-me do erro, do engano, que só o teu nome seja glorificado nessa manhã. Pedimos o nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, Pedro escreveu duas epístolas, e nessas duas epístolas ele está prevenindo a igreja contra ataques. Na primeira epístola, ele está escrevendo para a igreja, encorajando-a por ataques que estão acontecendo de fora para dentro. Já uma certa perseguição institucionalizada, não ainda aquela que Nero implementou, mas já havia uma certa oposição das autoridades e também
na segunda epístola, ele vai nos alertar aqui quanto a um outro perigo. O perigo agora está dentro da igreja, a frieza espiritual e o falso ensino. E ele justamente está querendo encorajar aqueles crentes para que eles possam permanecer firmes em Cristo, crescendo na fé em Jesus e assim testemunhando de Cristo na sociedade onde eles estão e vencendo também o falso ensino, que era um perigo muito presente. Você vai ver isso no capítulo 2, por exemplo, é um capítulo onde ele vai descrever a característica desses falsos mestres. Mas hoje eu gostaria de conversar com vocês e meditar aqui, à luz da palavra de Deus, justamente sobre a necessidade que ele apresenta de que cresçamos na nossa fé em Cristo Jesus. Do versículo 1 até o versículo 4, Pedro nos mostra aqui a nossa posição em Cristo Jesus. O Deus Trino operou na nossa salvação e por isso agora nós temos uma nova natureza e temos uma posição em Cristo Jesus. Nesse sentido, todos aqueles que confessaram Cristo como seu Salvador, que estão aqui presentes nesse momento, estão no mesmo patamar. Todos aqueles que foram justificados por Cristo Jesus, é o que nós chamamos de justificação, eles são justificados de igual modo. Não tem um crente que é mais justificado do que outro. Todos têm a mesma medida de justificação. Todos estão diante de Deus no mesmo patamar agora, aceitos como filhos de Deus, como filhas de Deus. Mas do versículo 5 até o versículo 11, ele vai nos mostrar agora algo que nós devemos estar atentos. E nesse aspecto, nós precisamos entender que alguns podem estar mais à frente do que outros nessa parte desse pacote que nós chamamos de salvação. Pensa na salvação como um combo, vamos assim dizer, né? Nós temos a justificação, todo mundo recebeu, tá? Mas também tem um outro aspecto, que é a santificação, o crescimento na vida cristã. E nesse aqui, nós temos que nos empenhar. Na justificação, nós não podemos nos empenhar. É uma atitude externa, está fora de nós, não compete a nós. É Deus, como juiz, que nos decreta agora justificados. Na santificação, por termos sido santificados, nós podemos agora, com a graça de Deus, crescermos na vida cristã, crescermos à semelhança de Cristo Jesus. Então, justamente, Pedro quer nos mostrar a nossa responsabilidade enquanto aqueles que foram salvos pela graça de Deus. E esse processo é chamado de santificação. A gente poderia resumir esses versículos aqui que nós vamos estudar com a seguinte sentença: que o crente, ele deve desenvolver a sua fé para que seja frutífero e firme, mostrando sua segurança de salvação por meio da vida de santificação. Pedro também vai nos mostrar isso. Se você realmente foi justificado, se você realmente tem segurança da sua salvação, você deve demonstrar isso por meio de uma crescente vida de santificação. Então, queria convidar você a olhar agora comigo os versos 5 a 7, onde nós vamos ver primeiramente o nosso chamado para desenvolvermos a nossa fé. Em seguida, nós vamos ver dos versos 8 a 9 que a nossa fé deve desenvolvida dar frutos, e isso vai nos trazer benefícios, vai nos livrar do pecado. E, por fim, nós vamos ver os versos 10, 11, onde nós vamos ver que uma fé desenvolvida é a marca do verdadeiro crente. Então, vamos seguir esses três pontos nessa exposição desta manhã. Olhe comigo, por favor, do verso 5 ao verso 7. Eu vou ler provavelmente uma versão diferente da NAA, mas capítulo 1, 2 Pedro, capítulo 1, isso, verso 5 a 7. Acho que é porque eu mencionei o capítulo 2, onde fala de falsos mestres, mas só foi para fazer uma alusão, né?
não para lermos agora. Diz assim a palavra de Deus, versos 5 a 7. E vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude o conhecimento, e ao conhecimento a temperança, e à temperança a paciência, e à paciência a piedade, e à piedade o amor fraternal, e o amor fraternal o amor. Queridos, veja que aqui, primeiramente, Pedro está orientando os seus leitores de que eles recebem uma fé comum. Todos eles receberam uma fé comum. Na justificação, todos nós temos uma fé comum que é colocada no Deus Trino, na obra de Jesus Cristo. Todos nós temos essa convicção de que Ele é o nosso Deus e Ele é o nosso também justificador, aquele que nos providenciou os meios para que nós fôssemos aceitos diante da sua presença. Essa é a fé comum que Deus dá a todos os crentes. Não pode haver cristianismo com alguém que tenha uma falsa fé que diga: eu fiz por merecer estar na presença de Deus. Deus deveria me salvar. Deus me deve a salvação. Nenhum homem, nenhum cidadão da Nova Jerusalém pode afirmar isso. Porque todos temos a fé comum de que a graça de Deus é a causa da nossa salvação. E graça é um favor imerecido de Deus para aqueles que mereciam o seu desfavor. Nós devemos sempre nos lembrar que nós éramos alvos da justa ira de Deus, mas Ele providenciou para nós a redenção. Essa fé comum todos nós temos. Então todos começamos no mesmo patamar. Mas perceba que aqui Pedro nos dá uma ordem. Ele manda que nós acrescentemos com diligência, com empenho, com esforço. É como se ele dissesse: acordem, não durmam. Acrescentem a essa fé. Ou desenvolva essa fé, acrescentando a ela a outras coisas. Né? E aí ele vai acrescentar uma lista aqui. Por exemplo, acrescente a fé a virtude. Virtude, meus queridos, pode ser resumida como sendo a excelência moral, a excelência de uma vida cristã, uma vida que reflete o caráter atraente de Cristo, que reflete, na verdade, as virtudes do Evangelho, as virtudes do nosso Redentor, a beleza que há em Jesus, na sua vida, no seu caráter. A palavra grega dá a ideia de algo que cumpre o seu propósito, a função para a qual foi estabelecido. E nesse contexto aqui, significa um cristão que cumpre o seu chamado. Glorificar a Deus, acrescente à sua fé um compromisso com a excelência moral, com a glória de Deus. Mas não somente isso, eles acrescente a isso ainda o conhecimento. A palavra conhecimento aqui poderia ser talvez melhor entendido como sabedoria, como discernimento, que o cristão necessita para viver essa vida virtuosa. Vida virtuosa, sem palavra, não existe. É necessário que, para que tenhamos uma vida virtuosa, cresçamos nesse conhecimento das Escrituras, que se adquire de forma progressiva, à medida que temos contato com a palavra de Deus. É uma sabedoria prática, meus irmãos. É essa sabedoria que Provérbios nos ensina. Não é uma sabedoria de algo simplesmente que nós guardamos na nossa mente. Essa é apenas uma informação. Isso pode ser até diabólico. Né? Tiago nos mostra que, por exemplo, no capítulo 2, ele diz: crês tu que há um só Deus? Fazes bem. Essa afirmação é correta? Crê que existe um Deus? Sim. Nós chamamos isso de monoteísmo. E é correto. Deuteronômio 6:4. É o monoteísmo cristão. Isso, se você crê que existe um só Deus, fazes bem. Mas saiba, até os demônios creem nisso e tremem diante de Deus. Mas eles não têm a sua vida transformada por meio dessa verdade. Então, conhecimento não é só informação. É quando essa informação desce ao meu coração e isso transforma o meu caráter.
Porque uma informação sem transformação é uma fé diabólica, é a fé que os demônios têm. Nós somos chamados a ter uma fé que transforma a nossa vida à semelhança da vida de Cristo. E aí ele diz ainda, acrescente a isto a temperança, o domínio próprio, né? Significa controlar suas paixões. É aquele que não é controlado por coisas desse mundo. É aquele que é controlado por um só ser, que é Deus. Temperança é o domínio de Deus sendo estabelecido em meus pensamentos, nas minhas emoções, nas minhas vontades. Eu não vou ser alguém impulsivo ou compulsivo, levado pelas circunstâncias, pelo momento. Deus é aquele que controla. Os falsos mestres daquela época, na verdade, chamado de um embrião do que seria chamado gnosticismo no futuro, né, alguns séculos depois, mas já havia um embrião ali. A palavra gnosticismo vem de gnosis, que é um conhecimento. Eles acreditavam que eles poderiam, na verdade, por meio de conhecimentos secretos, viverem uma vida imoral. No capítulo 2, é dito que eles se entregam às festas mundanas, aos prazeres desse mundo. Judas também vai falar disso na sua epístola, desses falsos mestres se entregando a esses prazeres. Temperança é o contrário. Temperança é quando, no lugar de ser guiado pelos prazeres do mundo, eu sou guiado pelo meu amor e minha devoção a Deus. E ainda ele diz, acrescente a perseverança. Né? Perseverança é a capacidade, meus irmãos, dada por Deus aos crentes de permanecermos firmes, mesmo quando tudo conspira contra nós. Perseverança é permanecer crendo e confiando e servindo a Deus, mesmo quando tudo está armado ao nosso redor para que desistamos da nossa fé, desistamos da obediência. Paciência, meus irmãos, perseverança, não é aquela qualidade estoica do passado que as pessoas, a vida é assim, há um tipo meio que a vida é guiada por uma força maior ou uma cega fatalidade, eu tenho que aceitar dessa forma. Não, a paciência, na verdade, ela é fruto da nossa crença de que Deus está no controle de todas as situações. Se Deus é soberano sobre as adversidades, sobre os problemas, sobre as circunstâncias difíceis da sua vida, nós podemos perseverar. Nós podemos continuar crendo. Nós podemos continuar louvando, nós podemos continuar nos reunindo aqui dominicalmente, apesar das dificuldades, das intempéries, dos problemas e das tempestades dessa vida. E eles ainda acrescentam a isso a piedade. Né? A piedade aqui, meus irmãos, é a consciência de que nós estamos na presença de Deus. Ou, como diria o reformador Martinho Lutero, é a vida coram Deo. Essa expressão queria dizer que o crente vive a vida inteira na presença de Deus, sob a autoridade de Deus e para a glória de Deus. Piedade é aquela consciência de que eu estou na presença de Deus se eu estiver teclando aqui com alguém no WhatsApp, se eu estiver sozinho lá no meu notebook, no meu escritório, se eu estiver dentro de um ambiente cheio de gente, ou se eu estiver isolado no mais íntimo, onde ninguém me vê, eu estou na presença de Deus. É aquele sentimento de Davi, para onde eu me ausentarei da tua presença? Não tem onde eu me esconder do Senhor. E é interessante que o Salmo 139, quando Davi entende isso, o que é que ele pede no versículo 24? Sonda-me, conhece, vê se há em mim algum caminho mau, Senhor. Eu não posso me esconder do Senhor, mas o Senhor pode ir até o mais íntimo de mim. O Senhor pode conhecer aquilo que é desconhecido por mim, acerca de mim mesmo. E o Senhor pode me guiar para a santidade. Isso é piedade. E aí ele acrescenta ainda, a isto acrescenta o amor fraternal, o amor entre os irmãos. É interessante, meus irmãos, que Pedro vai nos mostrar aqui que uma
fé desenvolvida, ela se externa pelo cuidado uns pelos outros. Pelo cuidado que nós temos como igreja. Pelo amor que nós mostramos enquanto igreja, enquanto corpo de Cristo. E ele diz a isso, acrescente ainda o amor. Amor aqui parece ser uma expressão mais ampla, aquela que Jesus ensinou em Mateus 5,44. Amar até os meus inimigos. Não apenas aqueles que compartilham e comungam comigo da fé em Cristo Jesus, mas amar até os meus inimigos. Jesus disse, ouviste que foi dito, né? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, embora Jesus está citando a tradição deles, não as escrituras, né? Porque as escrituras, Jesus vai mostrar, não diz em momento algum que você deve odiar o seu inimigo. Pelo contrário, Levítico diz que nós devemos amar o nosso próximo, né? E Jesus assim, eu digo a vocês, amem os vossos inimigos, bendigam aqueles que maldizem vocês, e assim vocês serão filhos do Pai que está no céu. Ou seja, Pedro está nos mostrando aqui, meus irmãos, que uma fé autêntica em Cristo Jesus deve ser demonstrada por expressões práticas na nossa vida cristã. Não basta apenas dizer que fomos salvos, justificados e temos a fé correta. Nós precisamos ter a vida correta, condizente com essa declaração. Outra coisa também, irmãos, Pedro não quer dizer necessariamente que você só vai conseguir alcançar um nível, como se fosse uma escada, né? Aí vem fé, aí conhecimento, né? Aí depois temperança. Não é uma escadinha em que eu só consigo alcançar o degrau seguinte depois de ter alcançado o anterior. Não! Isso aqui é algo que eu devo estar desenvolvendo, né? De uma forma simultânea. Qual é a área da minha vida em que talvez eu precise desenvolver mais isso? Mais amor, mais piedade, mais virtude, mais conhecimento. Mas perceba que tudo isso é um desenvolvimento da fé. A fé precisa ser desenvolvida. A justificação não se desenvolve, mas a fé e a santificação, sim. Nós precisamos desenvolvê-las. Desenvolvê-la. Verso 8 e 9, nós vamos ver aqui que uma fé desenvolvida, ela traz frutos. Veja qual é o fruto de uma fé desenvolvida. E ele vai começar mostrando o motivo pelo qual nós devemos desenvolver essa fé. Por que eu devo desenvolver essa fé? Qual a razão disso? E ele diz no versículo 8, perceba, começa por quê? Ele está nos dando a razão, o fundamento. Por quê? Porque se em vós houver e abundarem essas coisas, não é somente estar presente isto, mas isso deve abundar em você. Se essas coisas estiverem em vocês e abundarem em vocês, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, a primeira coisa pela qual você precisa entender que Deus chama você nessa manhã para desenvolver a sua fé é porque se você desenvolve a sua fé, você não vai ser um crente infrutífero. E, meus irmãos, infertilidade na vida cristã é algo muito perigoso. Em segundo lugar, se você não desenvolver isso, a sua fé, com essas características, você não vai crescer também no conhecimento de Jesus Cristo. A nossa justificação não aumenta, mas nosso conhecimento de quem Cristo é pode aumentar. E aqui não é apenas aquele conhecimento, como eu falei, teórico, é aquele conhecimento que João fala. É um conhecimento, lá na sua primeira epístola, relacional. Ou aquele conhecimento que Pedro fala na primeira epístola, provai e vede que o Senhor é bom. Não é somente entender que Deus é bom. Provem. Degustem disso. Experimentem. Está acessível a você.
Nós só vamos crescer nesse conhecimento de provar, de conhecer Jesus de uma forma mais íntima, mais pessoal, quando nós desenvolvermos a nossa fé com essas características. É interessante, meus irmãos, que ele continua ainda. Ele diz: pois aquele em que não há essas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Pedro agora está nos mostrando o seguinte: primeiro, o benefício, aliás, o motivo pelo qual nós devemos desenvolver. Nós vamos ser beneficiados. Vamos estar, como ele diz aqui, sendo frutíferos, certo? E vamos crescer no conhecimento de Jesus. Mas ele mostra o lado também negativo, o contraponto. Se você não desenvolver isso, você vai ser como alguém que tem aquele problema assim, sabe? Igual a minha sogra, quando vai ler, né, um papel, ela fecha os olhos. Sogra, você não vai conseguir ler, não, abre os olhos, né? Ela não consegue mais enxergar direito, né? Ela fecha os olhinhos assim, aperta os olhinhos. Mas como é que a senhora consegue ler? Tem que abrir os olhos para ler, né? É semelhante a alguém que espiritualmente não consegue ver as coisas longe. Não consegue mais lembrar das promessas de Deus. E ela começa a esquecer o quê? Da purificação dos seus pecados. Ela só consegue ver aquelas coisas mais palpáveis, mais próximas, as coisas terrenas, as paixões desse mundo. Ela é atraída pelo pecado. Pecado este, da qual ela já foi liberta. Volta a servir um Senhor, um mau Senhor. Queridos, nós precisamos lembrar disso. Nós devemos desenvolver essa fé pelos benefícios que ela traz ao crente, mas também pelo perigo de não desenvolvermos essa fé. Nós perdemos de conhecer o nosso Salvador mais intimamente. Nós perdemos de ter deleite nele. Nós perdemos, talvez como a igreja de Éfeso, o primeiro amor. Guardamos a doutrina, mas esquecemos talvez aquele amor ardente que nos arrebata, que é incomparável com qualquer outra coisa ou com qualquer outro amor que possa existir na criação. Mas Pedro ainda continua, os versos 10 e 11, ele vai nos dizer o seguinte, ele vai nos mostrar que uma fé cristã desenvolvida é a marca do verdadeiro crente. Ele diz assim: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque, fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, Pedro, veja a nota de urgência de Pedro. Portanto, irmãos, procurai. É interessante que a expressão é similar à que ele usou anteriormente aqui com diligência. É tipo, se esforce. Não vacile. Não baixe a sua guarda. Não durma. Não se acomode. Se esforce. É uma nota de urgência aqui. E é interessante, meus irmãos, que ele diz que procure fazer firme a vossa vocação e eleição. Nossa vocação e eleição, nossa marca como crentes autênticos será demonstrada pela nossa vida de santificação. Você não é salvo pelas suas obras. Você é salvo pela graça. Mas você foi salvo para as boas obras. A salvação não é a santificação não é a causa da sua justificação, mas a sua justificação
deve ser demonstrada por uma vida de santificação. Se você de fato foi alcançado por Jesus, você deve crescer nessa vida de santidade. Porque somente crescendo numa vida de santidade, de devoção, de amor, de conhecimento de Cristo, é que você vai mostrar para esse mundo que o que você fala com seus lábios, a fé que você professa, que você canta, que você ora, não é um mantra religioso, não é uma mera tradição, é a experiência de um relacionamento íntimo com o próprio Salvador Jesus Cristo. E aí ele diz que nós vamos fazer firme e fazendo isso, não tropeçaremos. Tropeçar aqui, meus irmãos, é uma figura para pecado. Nós não vamos cair nas artimanhas do pecado. Todas as vezes que nós caímos no pecado, nós estamos mostrando que nossa fé está falhando em algum aspecto. Em algum desses aspectos, a nossa fé não está sendo desenvolvida. Nós precisamos entender que o desenvolvimento da nossa fé nos traz segurança. Segurança de que nós vamos estar firmes. E aí no versículo 11, ele diz que assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja, meus irmãos, que Pedro está nos mostrando aqui que os filhos de Deus, aqueles que vão herdar o reino de Deus, são distinguidos nesse mundo por meio da santidade. Enquanto aqueles que vão ser lançados fora e não vão ser colocados nesse reino, os réprobos, são distinguidos pela corrupção e pelo pecado. O contraste aqui é nítido. Se somente aqueles que desenvolvem uma fé como expressão de que foram justificados serão amplamente recebidos, aqueles que não estão lá são aqueles que se entregam a uma vida dissoluta, como ele vai mostrar no capítulo 2. Se você quiser, você pode ler em casa. Por isso que o capítulo 2, ele vai falar daqueles que não vão estar lá. Ah, queridos, nós precisamos entender que a grande recompensa de uma vida de santificação é sermos recebidos na nossa eterna habitação, novos céus e nova terra. Eu queria tirar algumas implicações para nossas vidas. A primeira coisa, meus irmãos, eu e você jamais poderemos transformar nossas vidas sem um relacionamento pessoal com Deus por meio da fé em Jesus. O que eu quero dizer com isso é, se você está aqui e ainda não é crente, não adianta você tentar fazer isso. Porque essas virtudes, essas qualidades, não são nossas. Não há no ser humano essas qualidades para que possam ser aceitas por Deus. Porque o pecado, ele corrompeu todo o nosso ser. Tudo que nós fazemos, como diz Isaías, é como um trapo de imundícia. Nossas justiças são como um trapo de imundícia diante de Deus. É interessante a expressão lá, é como se fosse o tecido, o pano que as mulheres usavam no ciclo menstrual e depois teriam que jogar fora. No dia de hoje, é como um absorvente usado. Essas são as suas ações de justiça sem Cristo. Diante de Deus, lixo, impuro. Sem Cristo, jamais conseguiremos desenvolver essa vida. Sem Cristo não adianta tentar ter a vida que é dele. Porque essa não é a nossa vida, irmãos. Essa é a vida que o Espírito Santo de Deus implanta em nós quando somos regenerados. Essa é uma obra do Espírito Santo, implantar em nós a vida de Cristo. Outra coisa que nós deveríamos
entender aqui é que é impossível para a natureza humana. Nós não temos condições de produzir, mas pela graça de Deus, nós recebemos da parte do nosso Pai esses dons. E, meus irmãos, isso deveria nos levar a uma vida de humildade. Embora alguém possa ter um crescimento maior, e eu conheço pessoas que são ah, mais diligentes do que eu em áreas como nós vimos aqui, no conhecimento, no amor, na virtude, na paciência. Tem pessoas que eu olho na minha igreja e digo assim, rapaz, eu preciso aprender com aquela pessoa, porque ele está na minha frente. E eu quero parecer com Cristo mais do que eu tenho hoje de semelhança a ele nessa área. E aquela pessoa está aprendendo mais com Cristo, ele está recebendo de Cristo. Isso não deveria fazer com que aquele irmão olhasse assim, eu sou melhor do que você. Não, porque ele só pode estar desenvolvendo por causa da graça de Deus. Nós deveríamos ser mais humildes, embora possamos estar em estágios diferentes da santificação. Jamais deveríamos ser levados pela soberba que engana o coração. Deveríamos sempre tributar ao Senhor toda honra, glória e louvor. Deveríamos dizer como Paulo aos Coríntios, não existe nada que não tenhamos recebido dele. Tudo recebemos de Deus. Até a capacidade para viver essa vida. Humildade. Então, se você está, talvez, à frente de algum irmão na santificação, não se considere melhor do que ele. Porque se você se considera melhor que esse irmão, você já está pecando. Isso é orgulho. E orgulho é a raiz de todos os pecados. Outra coisa, para essa semana, faça um exercício prático, releia talvez essa lista de 5 a 7 de a 2 Pedro e capítulo 1 e veja qual das áreas de sua vida você precisa buscar mais a Deus para crescer nessas áreas. Eu olho aqui e vejo, irmãos, áreas que eu preciso desenvolver melhor na minha vida. Será que você consegue avaliar a sua vida à luz dessas características da verdadeira fé que o eleito de Deus deve ter? Chegue em casa hoje, depois do seu almoço, depois do seu descanso, avalie a sua vida. Ore a Deus, Senhor, essa área daqui eu não tenho desenvolvido. Talvez você não vai saber como desenvolver no primeiro momento. Procure pessoas, talvez, que você está vendo e que você conhece, que já estão desenvolvendo essa área. Como é que você tem feito nessa área de sua vida? Eu tenho visto que você tem desenvolvido isso melhor do que eu. Procure a sua liderança para que possa lhe orientar e lhe dar princípios de como você pode desenvolver essa área da sua vida. Outra coisa, meus irmãos, nosso crescimento espiritual, ele não deve ser avaliado apenas pelo conhecimento teórico que nós temos, mas pelos frutos que eles produzem. E esses frutos são produzidos no poder do Espírito Santo e são produzidos para o reino de Deus. Pedro nos mostra que aqueles que desenvolvem, eles não serão estéreis no conhecimento de Cristo. Ou seja, o seu conhecimento vai produzir frutos. E todo fruto dentro da vida cristã beneficia o povo de Deus. Qual o seu envolvimento na igreja do Senhor Jesus? Qual o seu envolvimento na sua igreja local? Como você tem contribuído com seus dons? Como sua fé tem sido demonstrada no encorajamento, no auxílio, no suporte do trabalho do Senhor através da sua igreja? Será que sua vida tem sido produtiva? Avalie isso. Uma das maneiras de você observar isso é ver como você tem servido no ministério da sua igreja. Outra coisa, talvez você está aqui e está com a vida não num estado de crescimento, você estagnou, ou talvez você não tenha mostrado evolução. Esteja atento. Isso pode estar mostrando duas coisas. Primeiro, ausência de conversão. Muitas pessoas se enganam quanto ao seu estado diante de Deus.
acham que é somente decorar a doutrina correta. Embora o evangelho tenha essa parte intelectual, ele não é apenas intelectual, ele é relacional também. Talvez você não tenha ainda sido regenerado. Ou, talvez, está mostrando sua baixa relação pessoal com Jesus Cristo. Talvez outras pessoas estão tomando o lugar de Jesus. Outras coisas estão tomando o lugar de Jesus. Portanto, você não tem crescido. Porque crescer nessas virtudes, irmãos, é crescer à semelhança de Jesus. E você não pode crescer e amar Jesus se você não conhece intimamente Jesus. Se você ama alguma outra coisa mais do que Jesus, pode ter certeza, você vai estar parecendo com essa coisa, ou com essa pessoa, ou com esse desejo. Você se torna semelhante àquele que você mais ama. Ou, como diz o livro do G.K. Bale, você se torna aquilo que você adora. Quem você mais ama? Se olha no espelho, com quem você mais parece? Com Cristo ou com qualquer outra pessoa? Se não for com Cristo, você está amando alguém mais do que Ele. E isso é um problema. Isso é idolatria. Isso é pecado. E por fim, queridos, perceba a nota de urgência. Desenvolver essas qualidades não é algo que você deve fazer amanhã. Desenvolver essas qualidades não é semelhante àquela vida diet que nós começamos toda segunda-feira. Segunda-feira começa a minha dieta. Amanhã eu vou para a academia. Vou começar a minha prática esportiva amanhã. Não. Diligentemente, com esforço, hoje, agora. E outra coisa, irmãos, não é algo opcional. É um imperativo. É uma ordem. Não é o que Pedro está dizendo. Se você sentir desejo, se houver disposição no seu coração, se você acordar bem com a vida, se tudo der certo para você amanhã, agora, é hoje, é independente das circunstâncias. Cresça na vida cristã. Não podemos deixar para depois. O chamado é urgente. Porque esse mundo carece do testemunho de Cristo. E o testemunho de Cristo será anunciado não só por nossas palavras, mas, sobretudo, por nossas vidas. Faça como o apóstolo Paulo, que disse: já estou crucificado com Cristo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E se você está aqui e ainda não é crente em Cristo Jesus, eu queria convidar você a reconhecer a sua situação de rebelião contra Deus, reconhecer o seu pecado. E queria convidar você a reconhecer que somente em Cristo Jesus você pode encontrar perdão e salvação. Talvez o Espírito Santo de Deus, que é livre, que sopra e age livremente, possa estar te incomodando nesse momento. Venha a Cristo. Tenha seus pecados perdoados. Receba a nova vida que há nele e cresça para a glória de Deus. E um dia, na vinda dele, ele vai dizer para você: vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado pela tua palavra. E obrigado pelo poder que não é nosso, mas é do Senhor, para desenvolvermos essa nova vida em Cristo. Deus, que eu e os meus irmãos aqui presentes possamos nos compromissar em sermos diligentes e esforçados para crescermos na semelhança de Jesus, na santificação.
nosso maior amor possa ser o Senhor. Deus tem misericórdia de nós. Em nós não há força, Deus. Nos fortalece. Perdoe, Senhor, os ídolos que habitam no nosso coração. Remova, Senhor. Só o Senhor pode ir ao mais íntimo de nós. Sonda-nos, conhece-nos. Vê se em nós algum caminho mau. E nos guia, Senhor, pelo caminho eterno. É a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Enquanto o pastor pregava, me veio à mente que